Oi, amigos do canal! Bom, mais uma vez aqui no canal, eu tô trazendo especialistas no assunto para que a gente saiba exatamente o que há adiante aí, o que está na nossa frente, não mais quarta-feira, quinta-feira o Santos joga 9h30 da noite na Vila Belmiro contra a Ponte Preta. Aqui do meu lado está o jornalista Antônio Lupe, setorista da Ponte Preta na equipe da Rádio Bandeirantes de Campinas. Muito obrigada, Antônio! Tudo bem, Isabel? Obrigado você pelo convite. É uma alegria participar aqui para a gente falar sobre esse duelo das quartas de final entre Santos e Ponte Preta para projetar um pouco mais sobre esse jogo. Bom, vamos lá, né? A Ponte Preta estava numa situação complicada, né? Com chances até de rebaixar. Qual foi a grande mudança aí que a pandemia e tudo que esse tempo parado mudou nesse time da Ponte? Para a gente falar da Ponte Preta nesse Campeonato Paulista, a gente tem que falar da Ponte pré-pandemia e pós-pandemia, porque quando começou a temporada 2020, a Ponte começou muito mal o Campeonato Paulista. Ela começou com algumas vitórias contra o Corinthians aqui no Moisés Lucarelli, contra o Botafogo fora, mas depois tropeçou muito. Inclusive, o último jogo antes da paralisação, ela acabou perdendo o derby, que é um campeonato à parte aqui em Campinas, de virada por 3-2. Ela estava ganhando de 2-0 no primeiro tempo e perdeu de 3-2. E esse resultado deixou a Ponte na zona do rebaixamento, na última colocação do campeonato, na classificação geral, e praticamente rebaixada. E ela começou o Campeonato Paulista com o Gilson Kleina, que era o treinador que iniciou esse trabalho, porém ele foi demitido e veio o João Brigatti. O João Brigatti ele tem uma ligação muito forte com a Ponte Preta. Ele foi goleiro, foi preparador de goleiros da Ponte e já assumiu diversas vezes a equipe. Só que dessa vez ele voltou. Ele estava no Sampaio Correia, numa campanha muito boa lá no Maranhão, e ele aceitou o convite de vir para Campinas tirar a Ponte dessa situação. Porém, nos 3 primeiros jogos ele perdeu os 3. Além do derby contra o São Paulo, e também contra a equipe do Red Bull aqui em Campinas. E aí veio a paralisação do futebol e a Ponte ficou aí esse tempão sem jogar, e a grande discussão nesses 4 meses que a gente ficou sem futebol era de que forma a Ponte Preta ia escapar do rebaixamento. Nem se falava em classificação. Era uma coisa inimaginável essa questão da classificação da Ponte Preta. Volta o campeonato, a federação confirma o rebaixamento e aí os torcedores ficaram ainda mais temerosos em relação a essa questão do rebaixamento. Mas o João Brigatti, nas entrevistas que ele deu durante a paralisação e também nesse retorno, a gente viu um João Brigatti diferente, que a Ponte iria dar uma resposta diferente, e foi o que aconteceu. Em 10 jogos antes da pandemia, ela venceu 2. Pós-pandemia, em 2 ela venceu 2 e, consequentemente, ela saiu da zona do rebaixamento e conseguiu a classificação para a próxima fase, muito por conta também do tropeço do Água Santa, que perdeu para o Palmeiras. Então, é um time... E um detalhe importante, é o mesmo time. A Ponte contratou muitos jogadores na paralisação do futebol, contratou 8 atletas, porém, 6 desses atletas já tinham disputado o Paulistão por outras equipes, ou seja, eles não estão aptos a jogar o Campeonato Paulista pela Ponte Preta. Então foi uma coisa muito surreal. A Ponte conseguiu sair do rebaixamento com os mesmos jogadores, mas acredito que o mérito total para o técnico João Brigatti, que colocou aí um ânimo a mais nesse elenco da Ponte Preta. Bom, para quem não lembra, 2 anos atrás eu estava lá no Pacaembu, fomos eliminados pela Ponte no Paulista, nos pênaltis, né? Muito triste, como é terrível você estar num estádio cheio e depois parece que só os visitantes falam, é uma dor no coração. Então, acho que dessa forma a gente pode entender que a Ponte ela está mais embalada que o Santos, até porque ela nem imaginava estar nesse ponto que ela está, e o Santos meio que sempre acaba sendo obrigação dos 4, né? Como que a Ponte vem para esse jogo? Vem realmente embalada? Ela vem embalada, mas ela vem como franco-atiradora. Ela conquistou o objetivo dela, que era a permanência na primeira divisão. O que a Ponte colher daqui para frente é lucro. Se ela conseguir uma eliminação, eliminar o Santos para a Ponte Preta, isso acho que poucos torcedores imaginam. Eles estão confiantes por conta dessas 2 vitórias, mas é uma situação difícil, até por conta do time que a Ponte tem. A Ponte tem um time muito limitado e com poucas opções. Mas hoje a Ponte está embalada. Eu não falo que ela está tão embalada como em 2017, porque naquele ano ela tinha pela frente um campeonato brasileiro da Série A, com jogadores que estavam em uma fase sensacional, o caso do Cleison, o caso do Potker. Hoje ela não tem jogadores aí
que se comparam com esses atletas, e ela está se preparando para disputar uma Série B do Campeonato Brasileiro. Mas essas 2 vitórias que a Ponte conquistou, ela vem um pouco mais confiante, um pouco mais embalada. Mas agora, o que vier daqui para frente para a Ponte é lucro. E assim, como joga essa ponte? Essa ponte pós-pandemia, como esse time se comporta dentro de campo? O que eu percebi na Ponte é que, antes da pandemia, ela era um time muito nervoso, errava muitos passes, a bola queimava, né, que é o termo que a gente usa no pé dos atletas, por conta da situação. E agora a gente vê uma Ponte, por conta do João Brigatti, porque o João também é um técnico muito... Ele entrega muito, ele sabe, é muito motivador. Então ele motiva muitos atletas, diferente do Gilson, que tinha um perfil um pouco mais calmo. Então a gente vê hoje a Ponte um time com mais entrega, com o DNA que a gente fala aqui da Ponte Preta, que é o que não desiste de uma jogada, que vai até a linha de fundo, que dá carrinho, que se precisar expulsar um jogador por conta de uma jogada, de tirar um gol, eles vão fazer isso. Então é um time com mais entrega do que o time que estava antes da paralisação da pandemia. Mais uma vez, por conta do João Brigatti, que tem esse perfil, que é um cara que conhece a Ponte, sabe da pressão que é aqui na Ponte Preta, e os atletas compraram a ideia. Em relação à tática, mudou muito pouco, porque ele tem poucas opções. Ele, antes da pandemia, ele até chegou a jogar com 3 atacantes, mas agora ele está jogando mais num 4-4-2, e tem o Bruno Rodrigues, que era um atleta que antes da pandemia era criticado, e agora fez gols importantes contra o Novo Horizontino, ele fez um, e ontem fez o gol da vitória, que tirou a Ponte do rebaixamento e colocou nas quartas de final. Você acha que a Ponte vai ser um time que vai ficar atrás? Ou do jeito que você fala, que é um time que vai brigar por toda a bola, ele vai tentar, por exemplo, matar o jogo, começar o jogo, tentar 1-0, sabendo da pressão que o Santos vive hoje, que se a Ponte abre 1-0, o jeito que o time do Santos está hoje, com os 2 últimos jogos, com o jogador expulso, com a tensão alta, sem salários, você acha que a Ponte é um time que vai tentar abrir o placar ou vai ficar atrás, esperando o Santos? Eu acho que no começo do jogo a Ponte vai esperar um pouquinho o Santos. Por conta de 2 fatores. Primeiro, apesar da Ponte estar embalada, o favoritismo, acredito que é todo do Santos. E o segundo é pelo aspecto físico, né? A Ponte, não só a Ponte, mas todos os clubes estavam aí há 4 meses, né? 3 meses, voltaram a treinar no dia 1º de julho. Mas eu vi que esses 2 últimos jogos, a parte física da Ponte também foi fundamental. A Ponte tinha um preparo físico antes da pandemia muito questionável, e agora, nesses 2 últimos jogos, a Ponte correu muito. Então eu acredito que, até por ter um intervalo curto de tempo até quinta-feira, eu acho que a Ponte vai esperar um pouquinho para saber qual será a postura do Santos, e se conseguir aí os espaços e encaixar um contra-ataque, ela vai tentar buscar esse gol. Então, eu acredito, é difícil porque a gente também não está vendo treino, a gente não tem essa limitação da questão dos treinamentos, mas imagino que a Ponte vai esperar o Santos para tentar encaixar um contra-ataque e surpreender o adversário. E agora sim, se você fosse o treinador do Santos, quem que o Gesualdo tem que ficar de olho nesse time da Ponte? Qual é um bom jogador? Ou alguém ou uma jogada, por exemplo, a Ponte Preta, a gente sabe que o Santos é terrível, não ouçam Ponte Preta, mas o Santos é terrível em bola aérea, porque a gente perde todas bola aérea na área, infelizmente a gente toma muito gol de cabeça, então eu diria que essa é uma fragilidade do time do Santos. Por onde o Gesualdo deve ir e aonde o Gesualdo deve temer a Ponte? Tem um jogador, um nome? A Ponte, ela, por ter ainda um elenco muito limitado, ela ainda tem algumas fragilidades, né? Mas, assim, pelo que eu vi nesses 2 últimos jogos, essas fragilidades que a gente detectava antes da paralisação, elas foram corrigidas, porque era principalmente essa questão da dupla de volantes. A Ponte perdia muita bola na intermediária, e isso gerava como consequência o gol. A Ponte perdia a bola na saída e o adversário ia lá e fez o gol, como, por exemplo, contra o Red Bull. A Ponte perdeu 2 bolas bobas no meio-campo e o Red Bull marcou 2 gols. Então, era uma questão que a Ponte tinha muito problema, a questão da saída de bola, da defesa para o ataque, e isso nos 2 últimos jogos, contra o Novo Horizontino e contra o Mirassol, percebi que melhorou. Então, mas ainda é uma coisa que gera uma certa insegurança no torcedor, essa questão da saída de bola. O que a Ponte tem que tomar cuidado, o Santos,
É a fase do Bruno Rodrigues, que é um atacante que era questionado e agora tem 2 gols em 2 jogos. Está vivendo uma fase aí muito boa. E tem um jogador que acho que nesse perfil, a Ponte, como eu disse, contratou muitos atletas, mas não pode utilizar. Mas ela tem um jogador muito bom, que é o João Paulo, que é um meia que veio do Avaí. Ele tem passagens pelo Avaí, pelo Atlético Goianiense, acessos. E ele é o cérebro da equipe. Ele é quem pensa jogadas e tenta armar. É claro que às vezes ele tenta fazer uma jogada, só que o pessoal não acompanha. Mas é um jogador que eu acredito que é o principal atleta hoje da Ponte Preta, além, é claro, do Ivan Quaresma, que é o goleiro que tem sido convocado aí para a seleção de base, seleção principal. Barcelona está de olho, Milan está de olho, vários clubes aí de fora do Brasil estão de olho no Ivan, que é um atleta muito, mas muito valorizado aqui na Ponte Preta, e todo mundo sabe que ele vai jogar na Europa. E o que o Ivan tem feito, não só esse ano, mas desde que assumiu a titularidade em 2018, o Ivan é um dos principais goleiros da história já da Ponte Preta. E ele também é um bom goleiro. Então, são 3 jogadores. Ivan, goleiro, João Paulo e a fase do Bruno Rodrigues, o atacante. Bom, do jeito que você está falando bastante sobre o goleiro, eu sinto que em uma eventual disputa de pênalti o Santos sai atrás, né? A gente acaba de perder o Everson, vem o Vladimir, que em 2 jogos não fez boas partidas tão seguras. Então, eu acredito que, vendo pela sua fala, que o Santos esteja em desvantagem, talvez, uma disputa de pênalti, né? Principalmente comparando com os dois. Isso, o Ivan ele tem um retrospecto de pênaltis muito bom. Muito bom. Ele deu uma classificação para a Ponte na Copa do Brasil em 2018 contra o Sampaio Correia. O primeiro jogo dele, como titular também em 2018, ele pegou um pênalti no Pacaembu do Jadson. Primeiro jogo dele como profissional, ele me pega um pênalti do principal jogador do Corinthians na época. Ano passado também pegou alguns pênaltis importantes, apesar da Ponte não ter conquistado seus objetivos. Então ele é um jogador que tem sim essa questão. O Ivan ele estuda muito, né? Ele tem um preparador de goleiros aqui, que é o Betão, que ajuda muito ele. Então ele é assim um goleiro que a torcida da Ponte deposita muita confiança. Então, se a decisão for para os pênaltis, é claro que a gente não sabe, mas o Ivan a confiança nele vai ser muito alta. Bom, por último, se você pudesse dar um conselho aí para o técnico do Santos, o que você falaria? Finge que você quer que o Santos ganhe. Finge que você quer o meu Santos feliz. Difícil dar um conselho. Bom, se pudesse dar um conselho para ele, tentar aí fazer o gol mais rápido possível, né? Porque a Ponte não conseguiu virar nenhuma partida. Quando ela saiu atrás, é muito difícil ela conseguir virar o placar. Isso não só desse ano, mas desde o ano passado. Mas, como eu disse, a Ponte, o principal objetivo dela era não cair. Não caiu, agora o que vier para ela é lucro, mas vem embalada. Mas é essa questão que se eu pudesse dar um recado, né? A Ponte, ela tem uma dificuldade muito grande na questão da reação. Ela toma um gol, ela se apavora. Então, não sei. Sim. Espero que o Gesualdo também não veja o vídeo, mas tudo bem. Bom, então foi isso. Muito obrigada, Antônio. Antônio Lupe, setorista da Ponte Preta, da equipe da Rádio Bandeirantes de Campinas. Obrigada pelo seu tempo, obrigada pelas suas informações. Se inscrevam aqui no canal e até o próximo vídeo. Tchau, Antônio. Muito obrigada. Tchau, Isabel. Obrigado. Foi um prazer falar com você.